Pessoal, assim como outras doenças que foram erradicadas e dependem de altas coberturas vacinais para continuar longe dos brasileiros, a raiva humana é uma enfermidade causada por vírus e controlada pela imunização, mas que requer vigilância constante para não voltar ao ambiente urbano. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o Murilo Stefan Gebrim, representante do Centro de Zoonoses de Goiânia e senador Canedo também. Falei seu nome certo? Sim, falou. Ah, que bom. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bom dia, pessoal que está assistindo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. E é uma oportunidade, assim, uma situação oportuna, porque que nós estamos vendo, já a gente vai falar do seu caso específico, mas a gente está vendo a baixa vacinação da poliomielite, por exemplo, que não está atingindo os níveis que deveriam ser atingidos, né? Então, esse assunto que a gente vai falar agora da raiva, vamos começar com o principal. Como que a raiva pode ser transmitida? Aí eu falei ali, raiva humana, mas ela é transmitida como? A raiva hoje ela é transmitida pelos mamíferos, vamos colocar assim, pelos animais, os mamíferos e marsupiais. Transmitida através da saliva, que contém o vírus de um animal doente, tá? Saliva através de uma mordedura ou arranhadura. Lembrando que essa doença só circula entre mamíferos e marsupiais e vai ser transmitida quando morder um animal doente, morder a pessoa ou outro animal e transmitir esse vírus. Ah, tá certo. E quais são os sintomas dessa doença? Vou fazer um parênteses para explicar algumas coisinhas. O que é o termo principal? Zoonoses. É uma doença que circula entre animais e os seres humanos. A raiva ela é uma zoonose, ela é uma zoonose muito importante. Ela é fatal. Não existem casos de cura, então uma pseudo melhora, mas depois, infelizmente, o óbito. Ela é 100% fatal, desculpa. Ela tem um tratamento? Infelizmente, não. Ela tem um tratamento que já foi estudado, protocolo de Recife, protocolo de Milwaukee, mas eles não têm um resultado. Daí, a importância de vacinar. Como eu disse, ela é 100% fatal. Como que você vai prevenir vacinando o animal? Os sintomas que hoje a gente vê num animal doente é o animal prostra, ele tem uma fotofobia, ele tem medo de luz, ele vai procurar lugar escuro, ele vai se morder outros animais, se tornar agressivo, muitas vezes, ter aquela cialorreia, aquela saliva excessiva, ficar um comportamento até mais agressivo ou extremamente prostrado, acuado, com medo. E em poucos dias, em menos de 10 dias, o animal vem a óbito. E você disse que também isso pode atingir gato, cachorro? Gato, cachorro, vaca, cavalo, macaco, morcego. É muito importante a população ficar atenta ao seguinte: caso tenham contato com um morcego, um macaco ou um animal, uma mordedura, procura uma unidade de saúde para esclarecer. E se acontecer de encontrar um morcego caído dentro de casa, não mexe nele. Coloca um balde, uma caixa em cima, um peso, liga no centro de zoonoses ou para bombeiros que a gente recolhe esse morcego e leva para fazer exame. É muito importante esse recolhimento do animal para a gente avaliar se o vírus rábico está circulando nos nossos municípios. Mas me conta aqui, as campanhas de vacinação animal, elas eram muito mais efetivas, mais intensas, mais acaloradas. Sim. Hoje em dia elas estão muito tímidas. Então, hoje em dia a gente teve um grande problema, foi a pandemia. No ano passado, até 2019, a gente tinha o famoso dia D, que funcionava geralmente num sábado, começava a vacinação 8 horas da manhã e até às 17 horas, todos os postos vacinando. Só que isso era um momento pré-pandemia, a gente não tinha esse problema de aglomeração. Em Goiânia, optou-se por fazer a campanha, no momento de pandemia, espaçada, finais de semanas a cada distrito. Em Senador Canedo, a gente optou por fazer uma campanha durante o ano todo. A gente vai vacinando vários bairros. Anápolis teve, e eu não tenho certeza, mas a Aparecida também teve a ideia de fazer o dia D. E, infelizmente, assim como a polio, a população também não está muito preocupada mais. É uma doença que a gente não enxerga. Não vê mais tantos, igual antigamente todo mundo tinha medo de o cachorro doido, agosto, mês do cachorro louco, vamos vacinar e tal. Infelizmente, ou felizmente, os trabalhos dos anos anteriores surtiam um efeito e hoje essa doença não circula. Daí a população, de um modo geral,
Não vê a doença, não se preocupa. Poliomielite, a gente não vê mais tantas pessoas tendo a doença, então não vacina. É um dos fatores. Mas eu insisto em dizer que Sim. falta uma coisa mais acalorada como era Sim, antes. sim. Porque senão volta. Infelizmente, são as políticas de disseminação de informação que hoje não estão tão mais evidentes igual no passado. Que vem de cima para baixo, Sim, né? sim. Já entendi. O que a raiva pode causar no ser humano? É fatal. Fatal. Assim como no animal, ela também vai causar cefaleia, aquela salivação, uma agressividade, a desorientação, porque o vírus rábico, ele é neurotrópico, ele tem tendência a atingir o sistema nervoso. Então, ele vai destruir o cérebro, ele vai destruir a pessoa. Então, a pessoa, o animal já se torna apático ao que está acontecendo ou muitas vezes agressiva. Qualquer barulho, qualquer excesso de luz torna o animal, a pessoa mais agressiva. Gente, que coisa séria. Sim. E qual a importância da vacinação? Para a gente evitar... Bom, no primeiro modo a gente pode... a gente vai vacinar para proteger o animal, mas a gente não está protegendo só o animal, a gente está protegendo o ser humano. Os principais casos de acidente com o animal são com o ser humano. A gente vai evitar que o animal que possivelmente estivesse doente ou proporcionasse a circulação dessa doença, transmitisse ao ser humano. Esse é o papel do Sistema Único de Saúde hoje. Prevenir que essa doença de animal chegue ao ser humano. A melhor forma de evitar a doença é a vacinação, é a população levar os animais para vacinar. Os centros de zoonose de todos os municípios têm vacina disponível o ano todo. Caso a população queira, pode ir eu digo porque trabalho nas instituições, de 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a segunda, pode procurar o centro de zoonose que tem vacina disponível para cão e para gato. Nos nossos municípios, em nosso estado de Goiás, em nosso país de um modo geral, com exceção em algumas áreas de fronteira, a raiva está controlada. A raiva dos cães está controlada. A que circula ainda é a raiva dos morcegos, é a raiva silvestre. Essa não existe uma forma de controlar, porque a gente não vai ter como acessar a mata, vacinar morcego. Agora, os pets, esses que estão dentro da nossa casa, esse a gente tem um contato mais próximo, a gente vacina. E pode acontecer de um morcego morder um animal, o cachorro ou o gato? Sim, e é muito importante esse ponto. A vacina, se o animal estiver vacinado e ele tiver um contato, por exemplo, o gato que tem um hábito de caça, uma região aqui próxima ao campus do UFG, no início do ano, um gato deu resultado positivo para a raiva, de um encontro com um morcego também coletado na região, que a população ligou e pediu para recolher. Fizeram o exame no morcego, deu positivo. Logo depois, o gato também positivo. Então, a partir daí, a gente já criou um bloqueio, vacinou todos os animais e controlou. Não teve nenhum caso humano, mas teve animal. Se os animais tivessem sido vacinados antes, provavelmente não teriam morrido com a raiva, somente o morcego. E essa raiva animal, essa vacina, ela dura um ano? Um ano. Ela protege durante um ano? Isso, todos os anos. Por isso que temos a campanha sempre entre agosto e setembro, todos os anos, anualmente vacinado. E essa vacina para o humano também, ela fica disponível? Então, o que acontece? Essa vacina não é disponibilizada de modo mais fácil, ela é uma vacina mais cara e difícil de manter. Hoje, quando uma pessoa é agredida por um animal, um cão ou um gato, ou um macaco ou um morcego, ou seja, esses animais a gente não vai conseguir observar ele, não vai conseguir saber se eles estão doentes, não vai conseguir fazer um exame a tempo, essa pessoa vai receber um protocolo completo de vacina, vão ser 4 doses e um soro, talvez um soro. Do contrário, se esse animal foi vacinado, é domiciliado, você tem um histórico dele, ou então pode ser aquele cão que hoje é cão ou gato que a gente fala, cão ou gato comunitário, que é aquele que, por exemplo, está sempre na porta do supermercado, da padaria, do açougue. Esse animal a gente sempre vai poder observar e geralmente acaba que, por ele ser mais dócil, próximo a todo mundo, alguém está cuidando de vacinar. Como eu te disse um pouquinho antes, a raiva mata o animal em menos de 10 dias. O protocolo da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde coloca que, se você foi mordido por um animal e esse animal é passível de observação dentro de uma área controlada para raiva, por exemplo, os nossos municípios, você não precisa fazer um tratamento no ser humano, você não vai precisar gastar verba com vacina humana, sabendo que o animal já está vacinado. Então, você ter uma economia de gastos é melhor, porque toda vacina, como medicamento, pode ter uma reação. O protocolo são 4 doses de vacinas, mais um soro, e esse soro geralmente causa reações. Daí a importância de estar sempre vacinando os animais, é evitar
desprendimento de dinheiro e desgaste também, só vacinando o animal. Você falou aí desses cães que ficam na porta do açougue, nas padarias, são cães o quê? Comunitários? Cães comunitários. Aqueles cãezinhos. Existem alguns projetos dentro das prefeituras que é tentar levar esses animais, diminuir a população animal na rua. Levar esses animais para castrar, são castrados, observados e voltam para esses lugares, porque infelizmente aquela política antiga ou então aquela ideia de abrigo de animais que vai pegar todos os cães e gatos e levar para o abrigo, não funciona. Não funciona. Você vai criar um depósito de animal. Eu falo por conhecimento e vivências, os centros de zoonoses do país todo estão abarrotados de cães e gatos, porque a gente não consegue encaminhar para adoção. No passado, eles eram encaminhados para eutanásia. Hoje, isso mudou, graças a Deus, isso mudou. A gente tenta conseguir encaminhar para lares adotivos, lares temporários, mas ainda é muito grande. Se eu puder fazer um apelo, pedir à população. Pode, por favor. Adotar e vacinar os cães. Tem muitos no centro de zoonoses, tem muitos animais querendo casa, querendo lar. E são cães já castrados, vacinados, vermifugados. E o processo de castrar um animal é muito caro? Fica caro, onoroso? Olha, não. Hoje já existem clínicas que já estão fazendo preços mais acessíveis, existem ONGs de proteção que fazem um trabalho com a comunidade, que aí juntam um grupo de médicos, de colegas médicos veterinários e fazem alguns alguns procedimentos mais rápidos, menos onerosos, acabando podendo ajudar. Ah, tá. Você estava falando aí que antigamente tinha essa coisa de eutanásia e antigamente também tinha as carrocinhas. As carrocinhas. Hoje não tem mais isso. Hoje não. Hoje a ideia da carrocinha, ela não se faz mais tão presente na ideia de proteção animal. Antes a carrocinha, ela tinha a ideia de recolher cachorro, tirar cão da rua. Só que isso também não tinha muito sentido, porque você tirava e levava para o depósito, o que você fazia com esse animal? Ou então fazia sabão deles. Quando eu era criança eu ouvia isso. A ideia era essa. Infelizmente era encaminhado para o centro de zoonose, passava um período, se ninguém retirava os animais, isso no passado, tá, gente? No passado. Os animais eram encaminhados para a eutanásia. Hoje não. Hoje, para a gente recolher um animal na rua, esse animal tem que ter comprovadamente mordido uma pessoa, causado um acidente, algum motivo bastante sério para a gente ser recolhido. Esse animal vai ser recolhido, levado para o centro de zoonose, avaliado, dependendo, vai conseguir fazer uma castração, encaminhar para um lar adotivo, um lar temporário ou encaminhado para alguma ONG de proteção. E animais maltratados? Que alguém denuncia, ele também tem esse protocolo? Infelizmente não. Os animais maltratados hoje cabe à gerência do bem-estar animal das agências de meio ambiente. A gente, como do centro de zoonose, a gente vai trabalhar mais no controle das doenças de zoonose, cuidando da doença que transmite do ser humano para o animal. A raiva, a febre amarela, a leishmaniose, a esporotricose, são doenças que são muito, muito importantes e que a gente é um pouquinho escondido o nosso trabalho de médico veterinário perante a sociedade, mas é o que a gente vai trabalhar, evitando que essa doença chegue à população. Um cãozinho que não foi vacinado, que deve ser vacinado aos 45 dias, não é isso? Isso para algumas doenças. Para a raiva, a gente pode vacinar a partir dos 3 meses. Cães, gatos podem ser vacinados a partir dos 3 meses. Fêmeas gestrantes, lactantes, não tem problema, podem ser vacinadas também. Cães idosos também podem ser vacinados, tá bom? Tá. E quando eu tenho... mito ou é verdade que quando morre um cãozinho com alguma doença, qualquer uma dessas doenças aí que você citou, a gente tem que fazer uma higienização e não pode ter um cachorro durante uns 2 anos, é verdade isso? Não chega a ser tanto tempo. Algumas doenças ficam bastante tempo no meio ambiente. A sinomose e a parvovirose são muito comuns em cães. Geralmente elas ficam no ambiente. Porém, se você, infelizmente, perdeu seu animal para uma doença, que é a sinomose, uma doença neurológica também, muito grave, muito feia, assim, modo de dizer, o animal morreu. O ideal é você descartar o corpinho dele e aquele local lavar com água sanitária e ficar um período, até para um luto pessoal também, uns 3 meses, sem ter animal ali dentro. Antes de introduzir um novo animal, antes de levar ele para sua casa, já fazer um protocolo de vacina contra essas doenças. Infelizmente, não existe um sistema de saúde animal para fornecer a vacina para essas doenças, como sinomose, parvovirose, somente a da raiva. O que o proprietário, o futuro tutor do animal deve procurar? Procura uma clínica veterinária, uma casa agropecuária, que tenha um profissional veterinário que possa indicar a vacina ideal para o animal, antes de introduzir no ambiente.
Ok, eu achei bonitinho você falar que do luto pessoal. É importante. Achei fofo É isso. importante. Porque a gente fica muito triste quando o animalzinho morre. Olha, eu vou falar pra você, eu já tô velha de serra, eu não me lembro de não ter cachorro. É um ente. Hoje o ser humano evolui. E uma forma dele evoluir foi evoluir junto com os animais. O animal deixou de ser simplesmente um objeto, de ser um peça de decoração. Não, ele já está entrando dentro de casa. Quantas pessoas você conhece que já falam, não é meu cachorro, é meu filho, é um ente da família, é o meu gato que dorme comigo. Quantos estudos, quantas coisas a gente já tem que comprova quanto número de pessoas que saem de um período, de uma depressão, de uma doença, ou até mesmo de um luto com um novo animal, ou com a convivência com animais. É muito importante isso. E está provado isso, que a gente vê essa experiência de levar cães, principalmente os cães, em ambiente que tem crianças em tratamento. Isso. E que elas melhoram muito de ver os animais. Muito. Um pouquinho antes eu vi uma imagem com um amigo autista. Alguns lugares no país já tem programas de ecoterapia, aqui também tem na CRIA, com um trabalho com autismo, com crianças com síndrome de Down que vão ter contato com os equinos. É um trabalho muito legal, você vê a evolução das crianças, até crianças com autismo, com animal, tem uma evolução. É bom, é legal. É legal. Legal foi sua participação obrigado, aqui. sempre à disposição. Volte mais vezes. Obrigado, Bênçãos do gente. Pai Eterno para Amém, você. Obrigado.